Queridos irmãos, queridas irmãs, então estamos aqui de volta com o vídeo de número 172, Nosso Lar, Chico Xavier, capítulo 31, e o tema Vampiro. Então aqui nós vamos dar sequência tanto André quanto Narcisa encontravam-se no departamento de número 11, na Câmara de Retificação, quando adentra aquele departamento um servidor, cujo nome Justino, Justino, ele era responsável pela horta, responsável pela jardinagem ali em Nosso Lar. Naquele período, naquela época, 1942 para 1943. Então, Justino foi, procurou Narcisa para comunicá-la de que lá no portão de entrada encontrava-se uma senhora pedindo socorro, pedindo amparo, pedindo proteção. Mas Justino, como havia aprendido com os mais sábios, que antes de tomar qualquer atitude, ele deveria buscar aqueles que têm mais conhecimento, ele resolveu procurar Narcisa, porque Narcisa, naquele momento, é ela que comandava aquele departamento na ausência de Tobias. E Justino ficou impressionado porque aquela mulher trazia no seu corpo, manchas negras, pintas, como se fossem uns hematomas, vários hematomas, várias manchas negras. Então, Narcisa diz assim: "Que me diz?" Revidou Narcisa assustada: "Sim, senhora. Então o caso é muito grave, Curioso", o André agora continua. Curioso seguia a enfermeira através do campo enluarado. A distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do parque, muito extenso. Então olha só para você ver. Através do campo enluarado. Quer dizer, a nossa lua, a lua do nosso sistema solar, banhava aquela colônia naquele exato momento. Se era uma lua cheia ou não importa, mas o termo aqui, através do campo enluarado. Então, a distância não era pequena. Lado a lado via-se o arvoredo tranquilo do campo, ou melhor, tranquilo do parque, muito extenso, agitado pelo vento caricioso. Olha que delícia! As copas das árvores todas, agitadas pelo vento caricioso. Havíamos percorrido mais de 1 quilômetro, olha só que distância, quando atingimos a grande cancela a que se referira o trabalhador, Então, eles, os três, Justino,
André e Narcisa chegaram ali naquele portão, naquela cancela, né? Deparou-se-nos então a miserável figura da mulher que implorava socorro do outro lado. Então ela estava implorando socorro do outro lado da cancela. É lógico, porque Justino não permitiu que ela entrasse sem o aval, sem as análises de Narcisa, não é? Aí André continua: nada vi, senão o vulto da infeliz, coberta de andrajos, rosto horrendo e apenas em chaga viva. Essa foi a visão de André. Mas Narcisa parecia divisar outros detalhes que ele, né, naquele momento, sozinho não conseguira. Outros detalhes, imperceptível ao meu olhar. Dado o assombro que estampou na fisionomia, ordinariamente calma, a mulher lá do outro lado da cancela disse: filhos de Deus. Geralmente é assim, não é? Os charlatões, os mistificadores, os impostores, eles, no princípio, eles se apresentam como lobos disfarçados de ovelhas. Aí você pode pensar assim, mas como assim, Luiz? Lobos disfarçados de ovelha? Sempre assim. No princípio, os lobos se pintam, se vestem de ovelhas e se apresentam como mentores de casa espírita, anjo guardião, guia protetor de alguns médios. Olha, é um perigo. Por isso que a base é as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos. E assim mesmo, eu vou te revelar uma coisa aqui, vou te dizer uma coisa aqui. As 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, tradução de José Herculano Pires. Porque as obras básicas lançadas pela Federação Espírita Brasileira, todas elas estão maculadas, manchadas, cortadas. Se você estudar o Livro dos Espíritos por Herculano Pires, né? José Herculano Pires, e você estudar o livro da Federação, o livro dos Espíritos da Federação Espírita Brasileira, você joga o livro da Federação Espírita Brasileira no lixo. Por quê? Porque José Herculano Pires, ele manteve, na correção que ele fez, na tradução que ele fez, ele manteve o original, vindo de França. Ele esteve na França, xerocopiou, né, tirou xerox do original lá e trouxe para o Brasil e traduziu. Então, tem alguns livros, tem de 5, eu acho que 3 é tradução de Herculano Pires e os outros 2 é revisão dele. Mas eu não troco as 5 obras básicas de as 5 obras básicas da doutrina dos espíritos, tradução José Herculano Pires, pela tradução
da Federação Espírita Brasileira, jamais. Não é falando mal, mas o professor Eurípides, ele sempre me diz assim, ó, meu filho, tudo que se começa certo, termina certo. Tudo que se começa errado, termina errado. Tudo que se inicia errado, termina errado. Tudo que se inicia certo, termina certo. Mas isso não é só no livro, não. Isso é na vida nossa. Tudo que nós aprendemos corretamente nos transporta, né? Nos transfere a outros patamares de cultura. Mas vamos lá. Deparou-se-nos então a miserável... Não, eu vou continuar aqui. Estava voltando 2 linhas, mas vou continuar nessa idade. Essa nossa irmã do outro lado da cancela disse assim: filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo, a alma cansada. Onde está o paraíso dos eleitos, para que eu possa fruir a paz desejada? Olha que doçura, olha que amor, que anjo, gente. Olha, não ajudar um ser desse aqui tem que excomungar aquele, porque não é possível. Isso aqui é um anjo, gente. Olha aqui a forma como ela se dirige a Narcisa, a André e a Justino. Filhos de Deus, bradou a mendiga ao avistar-nos. Dai-me abrigo à alma cansada. Eu já não aguento mais sofrer. Quantos anos perambulando para lá, para cá. Bato numa porta, me expulsam, bato no outra, me expulsam. Pelo amor de Deus, me ajudem. Onde está o paraíso dos eleitos para que eu possa fruir a paz desejada? Piedade, ajude-me, por favor. Eu não aguento mais sofrer. Mas será que é isso mesmo? Por isso, o tema desse capítulo 31, vampiro. Vamos prestar atenção agora. A André dizendo assim, ó, aquela voz lamuriosa sensibilizava-me o coração. Ora, André ficou sensibilizado. Eu vou usar agora isso aqui, sabe? Vou fantasiar. André chegou até a chorar. Naquele momento, André viu a mamãezinha dele ali, viu a esposa dele, viu as filhas dele naquela mulher ali. Ele quase pulou a cancela e pegou-a no colo. Isso é meu, tá, gente? É a encenação. Mas André ficou sensibilizado. Nossa! Ele ficou com o coração na mão. Quanta tristeza, quanta lamúria. Tá. Narcisa, por sua vez, mostrava-se comovida, mas falou em tom confidencial. Não está vendo os pontos negros? Falou para André. André, não. Respondi, não. Pontos negros? Que pontos negros esses? Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada, André. Esse André eu estou acrescentando. Então, você sabe, tem certas coisas que eu acrescento para facilitar o nosso entendimento aqui, né? Sua visão espiritual ainda não está suficientemente educada, André. Porque se estivesse, você veria um quadro totalmente
contrário da sensibilidade. Você não ia se sensibilizar conforme você encontra sensibilizado. E depois de ligeira pausa, continuou. Se estivesse em minhas mãos, abriria imediatamente a nossa porta. Mas quando se trata de criaturas nestas condições, nada posso resolver por mim mesma. Preciso recorrer ao vigilante-chefe em serviço. Olha só. O caso, gente, era tão grave, mas tão grave. Ora, mas ali ela não estava pedindo socorro? Ela não estava pedindo ajuda? Estava. Mas era um lobo disfarçado de ovelha, que comoveu a André demais e, de certa forma, comoveu também Narcisa, mas Narcisa, mais experiente, agiu com bom senso. Ela disse assim, faça o obséquio de esperar alguns minutos, né? Ela disse àquela senhora lá fora, faça o obséquio de esperar alguns minutos, quer dizer, espera aí um pouquinho, aguarda aí uns minutinhos. E com isso, ela foi, né? Voltamos apressadamente ao interior. Pela primeira vez, entrei em contato com o diretor das sentinelas das câmaras de retificação. Narcisa apresentou-me e notificou-lhe a ocorrência. Ele esboçou um gesto significativo e ajuntou. Fez muito bem, comunicando-me o fato. Vamos até lá. Aí foram, né, até aquela cancela, né, onde aquela senhora se encontrava, Narcisa, André e aquele diretor. Dirigimos-nos os três para o local indicado. Chegados à cancela, o irmão Paulo, orientador dos vigilantes, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse, olha só, é agora. Vou usar aquele termo, é agora que o bicho pega. Então, ele, muito experiente, conhecedor das leis, examinou atentamente a recém-chegada do umbral e disse, esta mulher, por enquanto, não pode receber nosso socorro. Que isso, gente? Que esse Paulo é um desalmado. Esse Paulo não tem coração. Esse Paulo é um obsidiado. Se é que no corpo físico, as pessoas iam tratá-lo como obsidiado. Agora eu te digo uma coisa. Será que realmente ele é um perturbado? Será que ele errou? Será que ele está errado em negar socorro a esta mulher? Ele está certinho em negar. Ele não é um desalmado, não. Ele é um sábio. Esse é o tipo do ser que tem conhecimento do fato de que até para fazer caridade precisamos ter conhecimento de causa e de efeito. Não é porque a pessoa nos comove com uma meia dúzia de palavras, nós já colocamos para dentro, já abraçamos, beijinho no rosto. Aquilo ali é uma víbora, é uma cobra, que é a hora que ela
tiver oportunidade, ela pica todo mundo, causa uma desordem no ambiente, desequilibra tudo. Então isso não é caridade. Isso não é caridade. Esta mulher, disse ele, por enquanto não pode receber nosso socorro. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. Nossa Senhora. Esse irmão Paulo, para dizer isso, trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje, é porque realmente, eu vou usar aquele termo simbólico, mitológico, estava ali à frente deles um demônio fantasiado de ovelha. E só graças ao grande conhecimento desse irmão Paulo, que ao detectar e constatar que ali por detrás daquela pele de ovelha havia um vampiro, para agir dessa forma. Olha só. Trata-se de um dos mais fortes vampiros que tenho visto até hoje. É preciso entregá-la à própria sorte. Olha, André, senti-me escandalizado. É lógico, né? Coitadinho de André nesse momento, né? Senti-me escandalizado. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Pelo amor de Deus, gente, você está cometendo um erro gravíssimo. Não seria faltar aos deveres cristãos abandonar aquela sofredora ao azar do caminho? Narcisa, que me pareceu compartilhar da mesma impressão, adiantou ser suplicante. Mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Olha só para você ver, gente. Narcisa, ela estava ali nas câmaras de retificação, trabalhando há mais de 6 anos, graças à nossa irmã veneranda, braço direito de Tobias, que também era um ministro ali, um chefe ali. E, no entanto, ela ficou também comovida, ela ficou espantada com o que acabara de dizer o irmão Paulo. Tanto é que ela o interroga, mas, irmão Paulo, não há um meio de acolhermos essa miserável criatura nas câmaras? Pelo amor de Deus, não faça isso. Não façamos isso com essa nossa irmã. Vamos acolhê-la. Eu me desdobro, André também se desdobra. Vamos ampará-la. Permitir essa providência, o irmão Paulo continuou. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Gente, eu trabalho numa casa espírita, gatinho pingado. 3, 4, 5 integrantes só nessa casa. Trabalha bem, como o professor mesmo costuma nos dizer, ele prioriza a qualidade, não a quantidade.
Mas durante esse período que me encontro ali à frente desse grupinho pequenininho, se você soubesse quantas tentativas de infiltração ou infiltração, né, que as trevas já realizaram naquele departamento, você nem imagina. Já me fizeram tantas propostas indecentes, encarnados já me fizeram propostas indecentes na casa, de trabalhos lá dentro. E eu, depois de ouvi-los, não. Aqui nessa casa, enquanto eu estiver no corpo físico, não vai haver esse tipo de trabalho aqui dentro. Misticismo, charlatanismo, mistificação, trabalho de umbanda, reiki, apometria, nada. Espiritismo é espiritismo. Espiritismo é reiki, não é apometria. Espiritismo não é umbanda. Espiritismo, ele encontra-se livre de todos os dogmas, não existe dogmas no espiritismo. E por isso, por eu ser desse jeito, carrego algumas pancadas, né? Já recebi várias pancadas, mas é igual o nosso irmão Paulo aqui, ó. Permitir essa providência, esclareceu ele, seria trair minha função de vigilante. Agora nós vamos dar sequência nesse assunto no próximo vídeo. Vamos descobrir por que essa nossa irmã tem essas manchas no corpo? Próximo vídeo.